Philip K. Dick, o escritor que inventou o universo de Blade Runner, o caçador de androides. A peça de Philip K. Dick se tornou tão poderosa e sugestiva hoje quanto no momento da sua publicação. O autor do romance que inspirou o filme Blade Runner levanta em seus romances muito mais do que saber como será o futuro. Pergunta-se, acima de tudo, o que nos torna humanos. Personagens que questionam sua própria realidade e que acreditam que suas mentes vivem presas em uma simulação, onde apenas uma camada muito sutil separa o real do fictício. Assim é a obra de Philip K. Dick, nascido em 16 de dezembro de 1928 em Chicago, um dos autores mais aclamados de ficção científica que, com suas histórias, tenta confundir o leitor sobre o que é verdadeiro e o que não é. Perseguido por problemas mentais e consumo desenfreado de drogas, o próprio K. Dick declarou em uma convenção de ficção científica que acreditava que sua vida era uma simulação e que era capaz de se ver em diferentes realidades. Mestre da manipulação, conseguiu mesmo que, em meio a uma crise paranoica pessoal, fosse a esposa dele a dar a entrada em um hospital psiquiátrico e não ele. Philip K. Dick refletiu em seus romances seu gosto pela dúvida e suspeita existencial, um dos pontos mais sugestivos de sua obra. O autor pretendia semear dúvidas no leitor, e que este não tivesse certeza se os personagens de suas obras eram humanos ou réplicas robóticas, ou extraterrestres, se eram de carne e osso, ou se eram máquinas, ou se a realidade percebida através da leitura era algum tipo de alucinação, miragem ou delírio. Mas Dick não se limitou a levantar este tipo de enredo intrincado em seus romances, mas chegou a levantar estas questões à sua segunda esposa e a muitos dos seus amigos. Dick causou em todos eles uma dúvida permanente, a ponto de que eles já não sabiam onde terminavam as piadas e o humor absurdo tão característico de Dick, e onde começavam o terror e a alucinação. Tornado um ícone durante os anos 80 e 90, Dick, que veio a autodefinir-se como apóstolo da contracultura, foi um daqueles autores que, juntamente com sua amplicíssima obra, teve uma vida salpicada de episódios extraordinários. Sua existência foi repleta de episódios psicóticos, experiências com drogas e simpatia pela chamada geração beat, uso de drogas, grande liberdade sexual e estudo da filosofia oriental. Em 1974, e no meio de um labirinto metafísico do qual não conseguiria mais sair, Dick autoconvenceu-se de que era um escolhido e um profeta, e que suas ficções angustiantes eram uma elaborada conspiração para manter a população enganada, vivendo numa realidade falsa, da que só poderia sair se eu conseguisse revelar a verdade, mesmo que o resultado fosse a destruição do mundo, tal como conhecemos. O abuso de drogas convenceu Philip K. Dick de que comunistas, CIA, FBI e nazis estavam atrás dele. Começou a consumir speed, uma substância sintética que estimula o sistema nervoso central e que lhe forneceu um amigo, seu membro do grupo conhecido como Los Angeles of Hell. Durante esse tempo, houve um episódio bastante confuso. Alguém invadiu a casa de Dick e rebentou o cofre onde ele guardava os seus manuscritos e onde, aparentemente, havia também uma quantidade considerável de heroína. Em uma entrevista oferecida em 1978, Dick sugeriu que o cofre tinha sido dinamitado pelo governo americano, preocupado com seu romance A Verdade Definitiva, na qual o autor descreve uma guerra falsa entre a União Soviética e os Estados Unidos.
Segundo Dick, o argumento do romance estava tão perto da verdade que as autoridades suspeitaram que ele tinha acesso a material confidencial. Em 17 de fevereiro de 1982, no final de uma entrevista, Dick contactou seu médico reclamando de problemas de visão. Este aconselhou a ir para o hospital imediatamente, mas Dick não lhe deu ouvidos. Foi encontrado no dia seguinte em sua casa, em Santana, Califórnia, inconsciente após ter sofrido um AVC. Uma semana mais tarde, 25 de fevereiro, Dick sofreu outro AVC no hospital, o que levou à morte cerebral. 5 dias mais tarde, 2 de março de 1982, Philip K. Dick foi desligado do suporte de vida que o mantinha vivo. Após sua morte, seu pai levou as cinzas de um dos autores de ficção científica mais controversos do mundo para o cemitério Riverside, em Fort Morgan, Colorado, onde foram enterradas com sua irmã gêmea, Jane. Dick morreu 4 meses antes da estreia do filme Blade Runner, baseado no seu romance. Androides sonham com ovelhas elétricas, então não pôde testemunhar o grande sucesso do filme, que se tornaria um ícone do cinema fantástico e de ficção científica.